Muito boa tarde a todos que estão acompanhando aí nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, mais um Imovelcast nessa quinta-feira ensolarada. Junto comigo estamos aqui em 3, 4, 5 pessoas. É isso aí. E o Mauro vai dizer quem vai ser o convidado hoje ou daqui a pouco, Mauro? Daqui a pouco. Vamos falar então, para o patrocinador. Fale dos nossos patrocinadores, o que mantém esse programa no ar. Olá, pessoal. Olá, internet espectadores. Vamos acertar aqui, eu ficar dentro das 4 linhas, é isso, né? Aqui são 2 linhas. Cuidado, hein? Ficar dentro das 2 linhas aqui, vamos lá. Imovelcast tem oferecimento de Construtiva Incorporadora, a sua incorporadora de grandes projetos. Investe Smart, para você, Sassá, que tem aquele dinheiro guardado no colchão, coloque esse dinheiro para trabalhar. Ligue para Investe Smart pelo telefone 42 99842 0003. Investimentos a partir de R$1 milhão. Você conta com a assessoria do nosso menino lindo, quarto melhor assessor de investimentos da XP Brasil. Temos também Super Zelo Condomínio. Deixe a administração do seu condomínio, do seu prédio com profissionais. Acesse no Instagram, @superzelo. Temos também a DAF Caminhões. DAF que é nossa, DAF que é de Ponta Grossa, DAF é bicho do Paraná. Temos também Mercado Móveis. MM Mercado Móveis. Estamos a 3 quadras da Super MM, a gigante da avenida. Lojas MM, tudo em 10 vezes sem juros. Temos também a Princesa Assistência, o plano da família pontagrossense. Vai lá, faça o plano Princesa Assistência, porque nós recomendamos. É isso aí, junto comigo está o nosso rostinho bonito, Rafael Monteiro, falando sempre com os nossos convidados aqui num jeito mais técnico, mais financeiro. Mais fino, mais talvez? Fino. É isso, hein? Já subiu a audiência, olha. Olha só, agora, já começou. Será que quando eu mostrar o rosto do nosso entrevistado, bater uns 10 mil pessoas, então? Vamos bater firme. 50 mil pessoas. É coisa boa, né? Pessoal, excelente tarde a todos, né? Como o Mike falou, uma tarde ensolarada, quente aqui em Ponta Grossa. Tava precisando, fazia tempo que não tinha, né? E eu acho que quente também vai ser a conversa. O cara sensacional, a gente tava batendo um papo aqui antes. Vamos dar bastante risada hoje, hein, Michael? Tem personalidade, hein? Junto comigo também tá o Anderson Murilo, da Princesa Assistência. Não só Princesa, né? Tem várias outras empresas aí. Multi-empresário. De Ponta Grossa. Esse é o que faz a composição aí, a terceira cadeira dessa bancada do Imovelcast. Muito boa tarde, Murilão. Boa tarde, Maico. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Mauro Teixeira. Todos que estão aí nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, Instagram. É um prazer fazer parte desta bancada. E hoje, com certeza, nós vamos pegar... Hoje, como eu podia falar sem... O poste tá muito emocionado. O poste, putz, né? Tá. Poste vai no cachorro, né? Não é o cachorro que vai no poste. Hoje nós estamos invertendo isso aí e já vocês vão ver quem é nosso entrevistado mais que especial aqui de Ponta Grossa. É isso aí. E junto com a gente aqui, o entrevistado desse dia aqui nessa quinta-feira é o Marcos Rosas, mas ninguém conhece ele quase como Marcos Rosas. Ele é o nosso querido Sassá. Muito boa tarde, Sassá. Uma boa tarde para vocês aí, pro Rafael, pro Maicon, pro Murilo e pro meu amigo Mauro aí também. E agradecer a vocês aí pelo convite aí, desse podcast aí. E um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente. E a gente fala aqui que tava conversando nos bastidores que o Sassá como nunca foi visto, né? Geralmente é o Sassá que entrevista, hoje o Sassá vai ser entrevistado. Geralmente eu não dou entrevistas, né? Pode ir lá. É verdade, esse era o primeiro lugar que ele fez a entrevista aqui nesse podcast. É ele e o Silvio Santos, né? Já viu o Silvio Santos da entrevista? Não dá, cara? É o Sassá. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira aí, Sassá. Conta pra gente aí como que começou tudo essa jornada de rádio, de TV. Conta pra gente aí. Então, gente, na verdade, eu sempre trabalhei com o Joselito, né? Trabalhei nas campanhas, mas tem o antes do rádio, né? E além do Joselito, um outro professor meu foi o Gercinho do Mocó, não sei se vocês lembram. O Gercinho do Mocó
passamos pela TVM, mas nunca despertou aquele interesse. Inclusive, eu até tenho uma entrevista que eu fiz com o Jairzinho do Mocó 30 dias antes dele nos deixar, né? E ele contando daquele tempo nosso. Então, o Sassá vivia só do lado do Jairzinho. O Jairzinho era o repórter, o Jairzinho era o motorista, ele era tudo. E eu andava com o Jairzinho para lá e para cá, né? Até porque a gente morava quase no mesmo bairro, né? Que é a Vila Ana Rita ali. Eu morava um pouco no começo ali na João Ceci Filho. E o Jairzinho morava ali na Fagundes Varela. Aí a gente, aquela juventude nossa, de meninos, criando junto ali. E aí que fui pro rádio, fui pra televisão, mas nunca foi uma coisa assim de você se apaixonar por aquilo, né? Estava contando para vocês até que a primeira vez que eu fui na televisão, claro que você se encanta tudo, né? Mas é uma grande responsabilidade. Primeiro você tem que saber falar, né? Dentro do rádio. Sim. E aí eu me lembro as tragédias. A primeira rádio que eu fui foi a Rádio Clube. Fui visitar o programa lá do Leocádio Santos. E esse hoje é o programa mais antigo que tem em Ponta Grossa. É o Leocádio Santos, até hoje no ar. À noite na Clube, né? E aí, então, eu trabalhando com o Joselito, nas campanhas. E o antes de ir Isso tudo se tinha quantos anos, Sassá? Só para situar aqui no túnel do tempo. Hoje eu tenho 51 anos. Opa, boa ideia. Uma boa ideia. Eu tenho 51 anos, né? Fala que ano era, acho que fica mais fácil. E desde a década de 80, né? 88, os anos 90. Então, esse tempo a gente... Sabe como é que é o adolescente? Sem juízo, isso e aquilo. Então, eu tinha um problema muito grande com o alcoolismo, né? O meu problema era o álcool. Eu gostava de chutar uma cervejinha valendo. Só uma cervejinha? É só cervejinha, até porque é bom a gente esclarecer, porque às vezes as pessoas, porque não sei o que, isso, aquilo, droga. Então a droga, ela passou pelo caminho da gente, a gente conheceu a tal droga, mas o interessante é que o meu organismo nunca foi preparado para isso. Nunca foi preparado para mexer com droga. Sim. A minha droga era bebida mesmo. Sim. O meu vício era tomar cervejinha. E uma vez que eu me lembro que tomei um porre de uísque com meus primos, né? E aí nunca mais bebi uísque na vida. Nunca mais quis sentir o cheiro. Primeira e última vez. Não, senti o cheiro, aquilo te virava a cabeça já. Era mais a cerveja mesmo. Entendi. Mas tomava demais, né? Tanto que chegou um tempo que aquilo estava fazendo mal para a saúde, né? Então o Joselito pegou um deputado chamado Roveda. Sim, Ayrton Roveda. E falou, eu lembro, eu estudei com o Ayrtinho. E ele, Herculano, falou bem assim, olha, eu só ia levar esse rapaz com você para Brasília aí, porque esse rapaz ele bebe demais aí. E ele é para mim, um filho meu, e eu não quero ver ele. E você não bebe, Roveda. Você não o Herculano Lisboa. E caminharam o Piaco Roveda, passei um período por lá, por Brasília, junto com o deputado Ayrton Roveda, uma pessoa que aprendi muita coisa. Mas voltamos, daí terminou a legislatura do Roveda e ele queria que eu fosse embora com ele para a União da Vitória. E aí a minha família toda é daqui. Eu falei, não, quero ficar em Ponta Grossa. Então, para ficar com Ponta Grossa, vim aqui, conversei com o Joselito, e ele falou, não, você é meu. Joselito não liberou você. Não, você é meu, pegou o telefone na hora, ligou para o Roveda e falou, olha, só para avisar, o Sassá vai ficar comigo, nós estamos na campanha do Wilson Pickler, aquele tempo, e fiquei para cá. E aí fazer o quê? Trabalhar em quê, né? Eu fui pro rádio. Lá no rádio, eu era o motorista do rádio. Então já está explicado como o Sassá chega tão rápido em todas as notícias. Eu achei que ele tinha helicóptero, né? Vem de um treino aí. Não. Isso não é de agora, você já vem há tempos aí. Aconteceu o sinistro, ele é o primeiro a chegar. E é o primeiro a colocar a reportagem no ar. Isso, e tudo antes também, antes eu fiz uma faculdade de administração, cheguei na faculdade, foi um desastre, né? Chegar na faculdade de administração, até porque não é aprendeu nem a jogar truco, né? Não é vergonhoso, né? Porque muita gente vai para a escola e cola mesmo. E eu não tenho vergonha de falar, matemática era na cola. Mas assim, ó, quem não cola não sai da escola. Eu saí da escola. E aí foi lá, daí me lembro que a minha professora, não esqueço o nome dela até hoje, a professora Fabiana, professora de Ciências Contábeis, ela falou, olha,
Eu vou te falar, vou ser bem sincero, porque a faculdade tem esse lado bom, né, da faculdade, que são sinceros, não ficam Sim. enrolando. Você jogar um balde de água fria. Jogando peteca para um lado ou para o outro. Né? Não é que na Sim. a escola pública que faz um jogo de peteca e você fica ali. Então a professora falou: ó, você colou na escola, porque você não sabe matemática. E aí? E aí eu vou te aconselhar, já que você fala bem, isso, aquilo, faça um curso de Direito. Porra, você é Doutor advogado, Sassá. olha só. Puta aí, ó. Daí eu falei: então tá bom, professora. Fechou aquele período. O período que vem, fui para curso de Direito. Foi mesmo? Oi. Doutor Olha aí, Sassá, então. essa eu não né? sabia. Só que na faculdade, sabe como é que é? A galera da faculdade e o gole. A cervejinha, o truco. Professor Renato Olszewski, que contador, acho que isso aquilo foi meu professor lá, de economia. Pessoal aqui também do São Luís, tanto os filhos do professor Paulo, né, Bruning, foram meus professores também. E eu lembro que um dia eu cheguei molhado na prova. Quem Esse é o que nunca, você né? lembra, né? Fora os que você não lembra. Alto, né? E ali foi, então, uma experiência boa. Fiz um tempo, curso de Direito, tranquei a matrícula, saí fora. Faltou recurso mesmo para a faculdade, porque o recurso vinha e ia para o gole. Democrático. E... Olha aí. Eu gostei dessa saga, ele é sincero, né? Ele porque pega quem e nunca pá. errou, né? Tem gente que erra, mas tem gente que não assume. Tem gente que quer tapar o sol com a peneira. Então, não. Então, realmente foi uma juventude irresponsável, né? Porque fez tudo aquilo. Mas uma coisa que terminou ainda dando certo lá na frente. E aí fui pro rádio, e quando eu cheguei no rádio, motorista de uma pessoa que, para mim, também foi um grande professor, que se chamava... uma das vozes mais lindas de Ponta Grossa, vocês sabem quem que é, Pedro Adalberto Barbosa. Pedro Alberto. Parem já, tem uma história aí do Pedro Adalberto. Todas, Rapaz. Estava num muitas. ônibus vindo da Santa Luzia, era Muitas. criança ainda, e o ônibus entrou na avenida. Eu não lembro o que tinha um acidente na avenida, eu só ouvi lá aquela voz. Primeira vez que eu ouvi o Pedro Adalberto. Parem já esse ônibus. Uma Sou voz Pedro linda. Adalberto, abra a porta, eu tenho um programa de rádio a fazer. Porra, a voz, o Pedro é... Assustador. No Rouxinol, Comparado. praticamente. Olha, muito boa. E ninguém aguentava o Pedro no rádio. Nem a família aguentava o Pedro dentro da casa. Então eu falo com total liberdade, porque me dou muito bem com a filha dele, com a Mariane, com o filho dele, com o Marco, com a Rose, com a esposa. Então ninguém aguentava o Pedro. O Pedro chegava no rádio e o motorista durava 2 meses com ele. 2 meses. Mas por quê? O Pedro era insuportável. O Pedro queria que você pegasse ele e carregasse pela cidade inteira. E daí ele começava a fazer o jabá, né? Ele levava você ficar esperandinha num canto, ele entrava lá, negociava e vinha embora. E aí foi. E eu no começão era bobão, né? E levava o Pedro para lá. De repente, não, mas o Pedro fez eu ficar lá. O Juscelito, não, o senhor terminou o programa, acabou o Pedro Adalberto. Eu falei, mas deixa onde tiver. Imagina, Então tá bom. Imagina só. E assim foram 5 anos, eu e o Pedro Adalberto. 5 anos. Mas aí você abandonou eles? Não fala se abandonou ou não. Não, Algumas vezes, né? 5 abandonei uma vez lá perto da Boa Vista. O Pedro falou que ia ali, já voltava, e eu peguei e vim embora. Que legal Boa esse Vista motorista. ainda. E aí, e muitos outros lugares, né? Ele ficava abandonado, mas na verdade o Pedro era ligeiro, né? Ele já abandonava ele ali, ele pulava no outro e vinha embora. E me lembro uma vez que daí que a reportagem, como que surgiu, né? Como que surgiu a primeira reportagem junto com o Pedro, né? Em frente ao palanque você não fazia junto com ele? Nunca fez? Não, ali eu fazia, aqui no Palanque, fazia as lives, né? As lives, né? Na época. Na época, alguma filmagem, porque eu sempre carreguei, como repórter, eu sempre carreguei uma câmerazinha para tirar foto e sempre carreguei um celularzinho. Então isso era... E eu sou do tempo do Orkut, né? Orkut colocava as fotos. Eu me lembro que a gente... Então... Tinha as comunidades, né? Eu tinha uma fazendinha no Orkut. Não é do tempo do Rafael aqui, cara. Não? O Orkut já não existia, você mas nem sabe Não, o que é. sou mais novo, né? ele nasceu após o ano 2000, cara. Entendi, tá Então, É da época do iogurte. Não, então. 98. Pera lá, né? Pô,
Então, na época do Até Orkut, emocionei. na época do Orkut, a gente já colocava as ruas buracadas, perfeito, voz grau, e ficava aquela malhação. E porque eu já venho de dentro de um berço político aí, né? Então, você pega e colocamos lá, e colocava isso, aquilo. E... tipo, sempre contra, né? Mas mostrando a realidade. Mostrando. Daí, uma certa feita lá, depois de mostrar todos os defeitos que a cidade tinha, e o homem foi reeleito. Aí falei, sabe da coisa? Nunca mais vou mostrar nada. O homem quem? Quem era o homem? O Vosgrau. Pedro Vosgrau. Pedro Rosgrau, de Cuyos. Isso. Eu falei, nossa, mostrei todos os buracos, agora o homem foi eleito. Foi eleito de volta. Que vergonha. Foi eleito pra tapar os buracos daí. Foi reeleito. Mas ele tapou os buracos, pelo menos, na próxima? É que a questão Só não mostrar. da cidade, a cidade é grande, né? Mas daí nunca mais dei importância para aquele tipo de matéria. E daí tinha o saudoso Zeca, né? Aí parti para o outro lado. E daí eu fazia muito delegacia. Mas a primeira reportagem que eu quero contar para vocês. A primeira reportagem surgiu assim. Um dia nós estávamos com o Pedro Adalberto e se desentendemos dentro do veículo. Um dia que o Paulo Balancinho, o vereador, Sim. falou assim, o Paulo ficou com essa história. Eu vou tomar um café com vocês hoje. Aí ele... E o Paulo embarcou num Fiat, Num Alto? num Fiatzinho Uno Uno Mille. Mille. Era o carro, porque aquele que nós tínhamos acabado de comprar no rádio e o carro era meu. Aham. Bordozinho, sem um risco. Pegamos lá na Fancar. E coisa linda. E o Pedro tinha aquele costume de bater a porta. Tudo desorganizado. Ali começou o fim. Ali começou o fim da briga. Falei, não, você tem que bater com carinho, homem. O que é isso? O carro financiado carinho ainda, novo. né? Pra pagar, Bater né? com carinho. Nossa, O carro era financiado em 48 vezes. 48 vezes. Veja o que aconteceu. 48 vezes estava financiado. Não estava no meu nome. A outra pessoa que estava lá, daí eu falei... Tinha um agente cítrico, então. Tinha. Daí a outra pessoa que estava lá para financiar o carro, eu falei bem assim, viu? Eu vou no banheiro e já volto aqui. Quando eu voltei, já estava em 60 vezes. Não, porque foi para 60 vezes o carro. Falei, mas como? Não, porque daí tem um probleminha que daí fica mais barato para você, vai ficar 500. Tá bom. 500 Maravilha. por mês. O sorriso. Fiquei 5 anos dentro daquele carro. Quando chegou o último dia, eu falei, graças a Deus, agora vamos vender. E esse carro foi a briga com o Pedro. E estava andando, e daí o Paulo pegou aquele amanhã e falou, vamos junto, tomar um café, beleve, quero fazer uma reportagem com vocês dois. E fomos. Eu dirigindo, Pedro do lado e o Paulo balancinho lá atrás. E chegamos numa padaria, ali na famosa Moriá, que fica aqui na Boa Vista, ali na PR-151, que você vai para Castro. O Paulo desceu, arrumou a mesa, cheio de gente, padariazinha, lotado. E o Pedro, que a móvel era dentro do carro, e o Pedro me sai, e daí tinha que dar uma notícia, isso, aquilo, e foi lá para fora com o telefone, abre esse carro para mim, que eu tenho que falar, abri o carro, ele falou na saída, não sei o que, ele começou a bater no vidro. Que Ué? tinha que abrir o carro. Começou a bater no vidro. Eu falei, eu já vou te pegar, rapaz, você viu, não sei o quê. E eu fui correndo atrás do Pedro, e o Pedro foi correndo para dentro da padaria. E nessa... Deu um corridão no Pedro. Deu um corridão no Pedro, e nessa, sem querer, esbarrei o pé por baixo dele. Ele caiu em cima da mesa do Paulo Balancinho, derrubou todo o café, todas aquelas pessoas ficaram olhando assim para nós. Isso que são amigos, né? Amiguíssimos. Amiguíssimos. Aí o Paulo fez bem assim, pôs a mão na cara e falou, aonde que eu tava com a cabeça em sair com 2 retardados desses? O Pedro ficou tudo sem jeito, todo mundo olhando para nós, e eu cheguei ali, traz um cafezinho para nós, vamos tomar aqui. E já se ajeitaram daí. Não, como se nada tivesse... Ele foi meio quietão, e o Paulo foi amaldiçoando nós. Conhece o Paulo? Sim, Daquele ó. jeitinho Opa. carinhoso dele, né? Aham. Foi amaldiçoando todo mundo de lá aqui. Chegou aqui, eu não trabalho com esse monstro. O Paulo Pedro falou. Isso subiu para dentro. Falei, mas eu não aguento mais fome também. Então hoje o Joselito vai dar conta para nós. Pronto, Para todo mundo. para todo mundo. E fiquei no carro. E o Pedro entrou lá para dentro e eu fiquei no carro.
com o bico desse tamanho, dá para tomar uma corneta, tocar uma corneta. E o Pedro bem louco lá dentro, e o Joselito com olho de fogo. Neste dia surgiu um acidente na Franco Grilo com Próximo a Jorge Becker. Próximo ao Tozeto, lá perto da CVL. Passou o Tozeto, passou a CVL. Franco Grilo com a Rua do Zé Zambujo. E eu falei, tem um acidente lá e eu vou lá. E avisei pelo rádio Joselito, o rádio era no Mike. Tô indo no lá, PX. no PX. Tô indo lá que tem um acidente e já mando notícia para vocês. Mas avisa aí o Cabeção, que era o apelido do Pedro, avisa o Cabeção que tem um acidente ali na esquina do General Osório com uma van envolvendo crianças. E o acidente era escrito do Regente. E o rádio estava ligado enquanto eu estava indo. E eu escutei. O Joselito falou, o Sassá está indo lá no acidente, em tal lugar, em oficinas. E o Pedro Adalberto está indo lá no Osório. No General, não é no Osório, no Regente Feijó ali na esquina, acho que eu errei o nome, no Regente Feijó. E daqui a pouquinho nós trazemos informações. Da minha parte, eu cheguei lá sem saber fazer nada. E o Joselito ia no Mike, e daí eu desliguei o rádio. Ia no Mike e falei, daí, Sassá, como está o acidente? Eu falei, não, estou levantando aqui, tem um morto aqui. Quem que é o cara? Morreu, o cara é lá do Nordeste, estava trabalhando numa obra aqui, peguei o nome do cara no papelzinho. Falei, Joselito, estou aqui com a informação. Mas eu, na minha concepção, que eu estava falando com o Joselito. Com o Joselito. E o Joselito, ai, que bom, não sei o que, isso aí. O Sassá está lá fazendo uma morte, um acidente no cruzo, colisão entre dois carros, envolvendo o carro e o ônibus. Era uma Saverio preta que eu tinha batido. E eu conversando com o Joselito, fui lá, chamei o motorista do ônibus. Já articulou tudo, né? E o motorista já coloquei, fale com o Joselito, o que aconteceu com o senhor? Não, eu estava atravessando aqui, o carro veio com tudo e bateu no meu ônibus. O motorista, mas eu não estou falando ao vivo. Eu falei, não, o senhor não está falando ao vivo. Não, com o Joselito. E estava ao vivo. Bom, beleza. Quando terminou tudo, daí eu me lembro que eu saí dali, liguei o rádio e ele perguntou, e daí, Pedro, cadê você, Pedro, que não está aí no Regente Feijó? Não, Joselito, a gente está aqui na Avenida Souza Naves porque a gente veio ver uma tentativa de roubo ao correio. Que tal? Sem vergonha, seu Pedro Adalberto, você foi a tomar café na Souza Naves. Ele falou no ar. Falando, né? E o Cabeção chegou lá, daí quando chegou os dois, para ele pegar os dois. Pegar de jeito. Pegar os dois, eu fiquei com a carinha baixinho lá, minha humildade sempre. Ele falou, amanhã em diante você é o repórter, apontou o dedo em mim. Nomeou, a partir de agora... Você é o repórter. Entregou o cajado. E esse elemento aqui vai com outro cara aí, você com a móvel e esse outro com outro. Falei, não, eu não sei falar, homem. Claro que sabe, você fez o programa inteiro, começo, meio e fim da reportagem lá. Falei, não, falei pra você não, você falou ao vivo. Você não tá com o rádio ligado? Falei, não. E foi ali que você descobriu um talento inato. Ali que começou o mergulho pro buraco. Mas como assim mergulho pro buraco? Ali que começou a verdade, começou ali o repórter, mas ali que começou porque você não entendia nada, você acompanhava o Pedro nos reportagens, mas chegava lá para entrevistar uma autoridade tremendo. Caramba. Começo, Numa né? época de Altamir Ramalho. Isto, nosso né? saudoso amigo. Você tem, Altamir. eu tenho alguma história com o Ramalho? Eu falando do Ramalho, você falou de buraco, né? Me lembro de uma reportagem no começo do Santa Paula, que ele foi fazer uma matéria sobre os buracos do Santa Paula, porque era tudo estrada de terra, né? Um bairro novo. Rapaz, ele mostrou um buraco. Ele falou, olha, bem certinho, cabe um ônibus da VCG. Me lembro até hoje. Caramba. E ele fez essa reportagem, eu acompanhei até, inclusive, eu vi. Ele tem um vídeo dessa reportagem dele até hoje, né? Sim. Acho que lá tudo era de terras. Isso, tudo de terra. Era tudo terra, não tinha calçamento, não tinha asfalto, não tinha nada, né? Me lembro do Herculano, do Santa Paula. O Herculano chegou no Santa Paula, num comício lá, e porque não sou. Isso aqui era de papai e tudo. Nós que coloquemos tudo, essa casa por casa aqui. Viu, Sassá? Tô com uma dúvida Pode aqui. perguntar.
uma dúvida que eu acho que não é uma dúvida só minha. Ah. Né? Da onde que veio? Você está contando o começo da história, como que foi todo o início, a primeira reportagem. Quem que batizou? Da onde que veio o tal do nome Sassá? Quando que o Marcos se tornou o repórter Sassá? Com a novela do Sassá. Eu acho que essa não é do meu tempo. Mas Eu lembro da professorinha, o Sassá de mais ou menos, mas eu lembro mas melhor das eu não professorinhas. tive professorinha, não tive nada. O Sassá e eu não gostava do apelido. Daí que pega, daí que Não, pega. daí que o Paulinho Michari que fala isso, né? Aí que pega o apelido, né? Então, o meu apelido na família era Sasso. Sasso? O meu piá é Mateus o nome dele. Então, criança apelida criança, quando você nasce. E o nome da minha menina é Camille e o apelido era Mimi. Uhum. Mimi, e ela chamava meu piá de Tetei. Por causa de Mateus, então Tetei. Tetei. E o meu apelido era Sasso, de criancinha. Um outro me apelidou de Sasso e ficou Sasso. E Sasso. E aí me aparece essa novela no meio do caminho. Pá. Aí virou Sassá. E aí virou Sassá. Que tal? Tanto que eu fui numa casa aí de uma senhora aí, ela queria conhecer o Sassá. Ela falou, nossa, mas eu tinha a impressão do senhor totalmente diferente. Eu falei, como que era a impressão? Pensei que você era um velho, barrigudo e careca. Não. Nada contra aí, Mauro. Não, já colocou o boné. Você tá de boné, né? Quando eu tiro meu boné, eu viro uma máquina, não é isso? Quando eu Com viro o meu boné. E com o chapéuzinho do Sassá. Então não tinha nada a ver, totalmente diferente. E ela também ficou curiosa, mas como o Sassá, seu Sassá é totalmente diferente. E instiga a curiosidade do povo, porque geralmente você tá fazendo a filmagem e aparece só a tua voz, né? Dificilmente você tá de frente. Eu não conhecia a feição do Sassá. Conhecia hoje também, né? Muitos reconhecem só pela voz, mas pela fisionomia é muito difícil. Muitos estão no meu Facebook, acompanham eu no Facebook, que é o Marcos Rosas, né? Segue lá. Tenho um e tenho dois. Então, e com o passar do tempo, eu fui me aprimorando na rede social. O que eu fui fazendo? Eu cuidava do Orkut, daí veio o Facebook, tanto que eu tenho 2 Facebook, Marcos Rosas, né? E o empresário, filho do empresário, que é o Daniel Demogalski, que é dono do Posto São José, muitos de vocês conhecem ele. E eu tinha um barzinho em Varandas, o tempo que eu fazia faculdade, isso mesmo, tinha um barzinho meu, e o Daniel era o meu cliente lá. E nós somos amigos com o Daniel também desde de piá, e o Daniel, direto lá, e o Daniel falou, cara, nós precisamos criar uma página para você. Eu falei, pois eu tenho 2 Facebook, mas deixa o Facebook. E eu ficava com medo, meio atrelado. Até hoje eu sou leigo em questão de rede social, minha mulher que toma conta de tudo. E eu fiquei assim apreensivo, falei, não, Daniel, melhor criar mais um Facebook. Ele falou, não, Sassá, pare com isso. Eu morei lá ele morou em Miami. Falou, não, coisa legal, vou fazer para você. Falei, não faça isso, não faça. Um dia ele sentou lá, tinha um bar, eu tinha um quarto dentro do bar. Ele sentou na cadeira e começou a mexer, e eu pensei que estava mexendo nas coisas dele. Naquele tempo tinha o Messenger, né? Uhum. MSN. MSN, o Messenger. Eu falei, tá conversando no Messenger dele e fiquei ali. Vem cá, qual foto que você quer colocar aqui? Eu falei, o que é isso? Essa é a tua página, homem. Criei pra você. Ele que criou a página do repórter. Até hoje. Até hoje, a página foi ele que criou. E aí fazia 2 dias, eu estava com 14 mil seguidores. Livre, espontânea pressão, então, né, Murilo? E Sassá, me conta uma coisa. Quantos seguidores hoje você tem na tua página? Olha, tem que olhar aqui, porque todo minuto está mudando. Mas são mais de 670... Vamos ver aqui. Perdão. Olha aqui, nós temos mais de 677.900
938 seguidores. Está faltando Esse aí seguidor, hein? De todo o Brasil, né? 22 chama, hein? mil para chegar aos 678 mil. Olha aí, pessoal. Então vamos curtir aí pra tentar bater esse Chegar no recorde milhão, aí. hein? Chegar no milhão, né, Murilo? Milhão. O tempo a gente pedia muito curtida, né? A gente parou de pedir curtida e pediu só para o pessoal seguir mesmo. Pode ver que os seguidores são poucos. Mas a curtida é pouco, mas os seguidores são bastante. Se juntar curtida com seguidor, bate os 1 milhão. Bate 1 milhão. Vai Bate dar. Não, falta um pouquinho, falta 30 mil lá para chegar a 1 milhão. Então a gente sempre cuidou dessa departamento e quando veio a página, eu fiquei abismado. 5 dias ali, eu já tinha 60, quase 70 mil seguidores. Caramba. E foi uma coisa assim, do dia para a noite, literalmente. E ela foi crescendo, e daí um tempo também deu uma relaxada lá na rede social. Aí comecei. E daí quando eu conheci essa senhorita aí, e quando juntamos-nos, ela começou a tomar conta da rede social. Entendi. E só ela trouxe para nós aí, ela diz 100 mil, né? Mas eu duvido que seja 100 mil, e eu acredito que sejam uns 200 e poucos mil seguidores. Olha que joia. Olha só que Otimizou legal. o trabalho aí. Ah? É Otimizou aquilo, o né? trabalho. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então, Às vezes- mulher. Quem ainda dirige, né? Ela é o Sassá do Sassá. E aqui eu sou, perguntem para ela uma hora, eu sou muito ruim no volante. Porra, e como é que você saía Você com era o Pedro? motorista, Pedro Alberto? Calma aí. Como é que você saía com o Pedro? Não, mas o Pedro não. Não, 5 ele anos, nunca. 5 anos de motorista, ele me assume, não, sou muito ruim no O volante. Pedro colocava um óculos assim, você lembra? Ele colocava um óculos desse jeito. Sim. Um olho ele olhava aqui e outro ele ficava assim dentro do carro. Ele não via o carro indo. Ainda bem que ele não enxergava. O Pedro não enxergava o carro. Mas porque lá e o no Joselito? O Joselito, não sei hoje, mas eu me lembro de algumas viagens com o Joselito, se entrar para fazer um trecho, o Joselito apagava, dormia. eu fui motorista do Joselito uns dias lá. Mas com o Joselito era calmo porque você tinha que dirigir num passado de 110, 120. Você passar daquela velocidade, aí o bicho pega. Eu tinha que parar o carro, dar o carro para dirigir. Então, o Joselito é 110, máximo a 120. Máximo. Então, E o Herculano? o Herculano, nosso padrinho querido, doutor Herculano Lisboa, eu me lembro uma vez, então, eu trabalhei no Parque Estadual de Vila Velha. Essa é uma coisa boa, que o Herculano me levou para Ele lá. foi né? secretário de turismo, né? Foi, Dirigiu nós- a Paranatour, né? Foi nosso Paranaturismo, né? Foi Paranaturismo. nosso diretor da Paranaturismo. Isso. E depois foi secretário Do Orlando Pessutti. do Orlando Pessutti. E eu me lembro, uma certa feita, que nós tínhamos que ir para Guamiranga. E aí eu falei, qual carro que nós vamos? Nós vamos com esse Santanão aqui. Esse Santanão. E mascando um cigarrão, daquele jeito, né? Daí eu falei, então eu vou dirigir. Não, você não pode dirigir. Só pessoas do estado que podem. Falei, Mas eu sou aqui do estado do Paraná. pessoas nomeadas no Ah, estado. entendi. Eu falei, mas... Boa. E o que eu faço lá em Vila Velha? É verdade. Então você pode dirigir. Você já estava empregado, ele tinha tido um lapso. O interessante foi isso. E eu estava na faculdade, e ele preocupado com a minha faculdade, com os estudos, aquele jeitão. O primeiro armário de bebida que eu vi que preste na minha vida foi na casa do Herculano, sabia? Olha, Olha pra a mim ele cara, não olha a cara do... apresentou, só cerveja. E ele, inclusive, não gostava nem que eu bebesse. Eu me lembro a campanha ali do Joselito, e saudou o seu Mário Mendes, e eu bebia lá no comitê, isso, aquilo, e chegava e pregava o verbo no piá lá. Não é para beber, o acadêmico, daqui o dia o doutor, que impressão que vai passar Sempre para a incentivando. sociedade. Importante. E aí, essa feita, nós fomos para Guamiranga, com o Herculano, e na volta ele falou assim, deixa que o padrinho dirija. Eu falei, mas por quê? Deixa que eu dirijo, porque eu vou mais rápido e você não vai perder a aula da faculdade. Eu deixo na porta. Importante. Ele até não tinha Uber, né? Tinha escambar a pé para casa. Falei, tá bom. E aí veio. Daí, de repente, já estava à noite, e chegava naquelas curvas, assim, ele começava a comer aquelas tartarugas.
só grudado. Joguei Assim. tudo. Eu grudado aqui. Branco. E daí ele dizia: aqui eu tenho saudade de papai, porque papai, quando chegava aqui, já avisava para nós: olha, ali já é Ponta Grossa. E a tartaruga... E- Ele é método Braille, né? Isso. Sabia que é. Daí ele falava: ali você já vê Ponta Grossa, aquilo, tá vendo? E olhava para mim assim, e eu olho para frente. Daí, de repente ele olhava e eu se comendo a pista e vindo carrete de noite. Sabia que papai morreu acidentado, né? Eita, fogo. Falando em Herculano, sabe que no ano de 2008 eu comprei uma Explorer do Eu Herculano. lembro Azul? dessa Explorer. Aquela Eu azul. lembro. Azul. Ford Explorer. Ela, até hoje ela tá trabalhando na funerária, lá em Carambeí, na funerária Nova Holanda. Mas foi. E a nossa melhor do nosso querido padrinho Herculano é essa aqui. Tem uma campanha para prefeito, o Joselito, lá no Jardim Paraíso, cheio de gente, e apareceu um homem com uma, acho que deve ser íngua, uma coisa aqui na barriga, bem grande assim, e esse homem andava na bicicletinha. E antes do Herculano chegar nessa caminhonete, que você comprou dele, estava o doutor Pascoal lá, e o Joselito falou: vem cá, doutor Pascoal, o que podia fazer para... Era tipo uma úlcera, uma coisa, uma bola grande, para esse homem, coitado, deve sofrer aqui, sofre, né? O Herculano olhou para o homem e falou: não, temos que operar ele, mas eu não sei se vai resistir. Não, eu tinha que dar um jeito, ajudar ele, coitadinho. E o Joselito sempre daquele jeito, né? Levando as coisas para o lado social. E foi o que o Pascoal falou: se operar, ele corre um grande risco. É uma hérnia, né? E de repente chegou o Herculano nessa caminhonete. E eu falei: vamos ver se o Herculano entende alguma coisa. Porque é doutor, né? Doutor. E o Herculano chegou ali: Herculano, vem cá. Eu perguntei para o Pascoal aqui. Eu vou perguntar para você. Você, o que você faria para esse homem aqui, já que ele está com essa hérnia enorme aqui? E você, como um doutor, você como um farmacêutico, você que curou muita gente no passado, o que você faria para esse homem? Qual que seria a indicação certa? Operar ou não operar? Ele deu uma olhada pro homem, olhou, mascou o cigarro assim do lado. E ele perguntou para o homem assim: dói para fazer xixi? O homem: não. Então não pode operar. Se operar, ele morre. E se você ficar desse jeito, você vive 5 anos. E Caramba. foi embora. Foi embora. E sumiu aquilo. Mas eu gravei, eu guardei aquilo porque aconteceu uma coisa comigo sobre esse assunto. E um dia tinha uma casa para vender no Jardim Paraíso, e eu fui ver essa casa, e, inclusive lá do pessoal do Pupo, e fui ver e cheguei numa casa, achei a casa, olhei numa casa, bati lá, uma mulher saiu lá e falou: oi, tudo bem? Eu falei que eu tava. Ela falou: você não é o Sassá? Eu falei: sou o Sassá. Ela falou: não, o homem mora ali, o dono da casa. Aquilo. Você lembra de mim? Ela falou: falei: não, senhora. Eu sou mulher do bicicleteiro que o Pascoal falou que se operasse ele morria, e que o doutor Herculano falou que se ele não operasse ele ficava 5 anos vivo. Falei: lembrei, tá, sim, lembro. Você acredita que fez 5 anos e ele morreu? Olha, Caramba! Olha, Herculano. Aquilo Sabe? me arrepiou também, sabe? Me arrepiou. Você acredita? Completou 5 anos depois daquela que nós estivemos lá, e passou só 1 mês aí, ele morreu. Michael, não mostre a tua hérnia lá pra ele, por favor. A doutora Maica disse que é pessoal, calo. o papo tá bom, mas a gente tá chegando ao fim aqui de mais um programa. Temos que falar um pouquinho Peraí, eu quero fazer uma pergunta, Sassá. Vamos Faz lá. aí a pergunta, Quanto então. tempo você já tá nessa lida do rádio? 15, 16 anos, mais ou menos? É mais ou menos isso, entre 15 a 16 anos, no rádio. Depois tem a história da televisão também, né? Que participei da televisão, do princípio, do começo da Rede Massa aqui. E me conte, como eu citei, o Altair Ramalho esteve lá no começo do Santa Paula. Nessas andanças tuas, você já viu muito bairro, né, desenvolver, muita região desenvolver. Nessas suas andanças, qual é a região que mais, na tua opinião, se desenvolveu
em Ponta Grossa nos últimos 15 anos? O Varanas. O Varanas. Por O quê? Varanas, com total conhecimento e ainda está em desenvolvimento. Tá crescendo bastante. Crescendo e muito. O Varanas, você veja ali esses 3 bairros que comportam o Varanas ali, que é o Costa Rica, o Londres, o Panamá. Você vai ver ali também o São Martim, já tem mais um projeto de casas. O Jardim Paraíso ali já lotou tudo, os lados do Jardim Paraíso. Quando você pega essa Avenida Siqueira Campos ali, eles já até estão transformando a Siqueira Campos num centro comercial. Então, já tem aquela saída ali nova, que você sai para o Distrito Industrial Contorno leste. e o Contorno Leste. Então, todo esse lado ele se desenvolveu muito. Você falou do PX, né? Hoje, como que você fica sabendo da notícia em primeira mão? Você tem um VHF, o pessoal manda mensagem para você, que eu vi que você chega muito rápido. Lá no dia da semana passada, né, que estava tendo aquela manifestação dos caminhoneiros, eu me lembro de ter encontrado você, coincidentemente, 2 minutos mais ou menos antes do helicóptero ter descido com o Coronel Hudson, né? Inclusive, aquela matéria minha virou matéria foi pro mundo. Nacional. Inclusive, porque mas eu me apresentei para o Coronel, né? Tudo certinho. Então, eu criei uma coisa... O Edson Gomes, que é o nosso apresentador aqui na antiga radiodifusora, né? Que é onde eu me destaquei na vida, foi na radiodifusora. E ele hoje é o chefe de gabinete da deputada Mabel Canto. O Edson Gomes falou, o Sassá criou uma coisa que muita gente desejaria ter isso, que é o enlace da rede social. Absorvo 80% a 90% das informações em tempo real para mim. Começou com Ponta Grossa e depois a gente expandiu pelo Paraná e às vezes algumas coisas chegam a nível de Brasil. As pessoas enviam para você. Isso, As marca pessoas você, enviam. né? As pessoas enviam na hora. Às vezes o cara tá lá em São Paulo, o cara envia. O cara tá aqui em Ponta Grossa, o cara já está enviando. Seja informação de trânsito, algum outro acontecimento? Qualquer coisa, os caras estão mandando, enviando. E tem muita fake news nesses envios ou não? Tem muita fake news, tem que tomar cuidado com as fake news, sempre pesquisar realmente. E coisas que você não tem total certeza, não se publica. Sim. E Sassá, você falava do Juscelito, que ele foi o pioneiro da tua carreira. Hoje, o que o Juscelito significa para você? Vocês viram o peso da voz dele, rapaz do céu? É isso, hein? Uma voz toda veludada, né? Parece que foi radialista, né? O que achou? O Juscelito é o pai, né? O Juscelito é o pai de muita gente aí. O Juscelito, para mim, é uma pessoa que... Eu sempre fui leal ao Juscelito. Eu já recebi muitos convites para trabalhar em outras emissoras de rádio e jamais saí do Juscelito. Eu acho que o dinheiro ele te traz felicidade, ele te ajuda um pouquinho. Te ajuda um pouquinho a ser feliz, porque o dinheiro você tem que ganhar para você fazer as coisas essenciais. Muito dinheiro, eu acho que atrapalha a vida da pessoa, porque você torna uma pessoa muito visada também. E hoje, no mundo que nós vivemos, é um mundo cheio de maldades. Então, se você tiver muito, muito dinheiro, se você tiver muito, muito sucesso, também vai ser muito, muito grande a inveja e as coisas vão andando. Então, a gente preferiu sempre estar do lado do Juscelito e ser uma pessoa grata. Eu acho que a pior traição de uma pessoa é a ingratidão. Verdade. E o Juscelito é tudo. Tudo é o começo, o princípio. E sabe, como eu conheço o Sassá já há tempo, já converso há tempos com ele, é muito importante essa situação dele com relação ao próprio Juscelito. Ele é muito fiel e eu acho que é assim que nós precisamos de mais pessoas, mais amizades que sejam fiéis a quem você está realmente, que te ajudou a primeira vez, ou indiferente, mas E eu acho acima de muito, tudo, ser grato, né? acho muito bonito isso da tua parte, Sassá. Eu sou amigo dos amigos. Eu sou fiel, leal aos meus amigos. As pessoas, os empresários. Esses dias eu cheguei dentro da delegacia, não sei se nós temos tempo aí. Claro, o programa é teu. Eu cheguei na delegacia, eu não conhecia o doutor Najib. Um abraço para o doutor Najib, Sim. toda a equipe dele.
E eu tenho um grupo de políticos, um grupo que eu criei há 10 anos atrás, e esse grupo até o governador ultimamente estava lá. Mas devido à campanha, mudar telefone, isso, aquilo, o governador, que é meu amigo, o Ratinho, inclusive, eu sou a pessoa que... o repórter, ele é a chave que abre todas as portas. Você tendo um repórter do teu lado, eu entendo um pouco de política, por ser criado num berço político, eu entendo um pouco de cada coisa. Eu sou o Severino da imprensa. O Severino que entende um pouquinho de cada coisinha. E então, eu, na realidade, eu sou um cara leal aos meus amigos, esses empresários que me ajudam. E eu estava falando, quando eu cheguei a conhecer o Dr. Najib, em virtude desse grupo, que você está lá no nosso grupo, ele falou, homem do céu, quando falava em Sassá, grupo do Sassá, eu lá no teu grupo, eu juro por Deus que eu pensava que você era um cara de cargo do Estado de primeiro escalão. Olha. Não, doutor, não é nada disso. Eu sou o Sassá, como é que você vive? Eu vivo de propaganda, faço minha propagandinha, é o mercadinho lá, é o mercadão lá, o que parecer, eu vivo disso. E eu trabalho disso. E eu tenho também minhas divulgações parlamentares. Não é você ir lá e morder o político, nada disso. Às vezes, o cara vai morder o político. Não, você vai lá, você trabalha, você filma, você mostra o trabalho da pessoa. Isso se chama... trabalho mostrando divulgação trabalho. Parlamentar. Divulgação parlamentar, isso se chama, né? E eu falei, eu faço isso, doutor. Então, ganho 1.000 num mês, ganho 2 no outro, ganho 1.000 e volto assim e vai indo a vida. É assim que Me funciona. conta uma coisa. E do Murilo, já emenda o gancho para nós encerrar. Como é que você conseguiu conhecer o Murilo? Não, daí eu já conto o Murilo. Então, daí o doutor falou, tá, só uma curiosidade. Ele falou, a minha mulher é seguidora do senhor. Agradeço ela lá por mim. Tá. O senhor tem apartamento em Balneário Camboriú? Não, eu falei, mas por quê, doutor? Não, porque quase todo mês você está em Balneário Camboriú. Eu falei, olha, doutor, sempre que dá, eu tô, né? Não é toda hora. Agora eu tenho o meu sogro lá, que às vezes toma um gole e gosta de comer peixe. Ele toma um gole, o velhinho, e de repente ele faz assim com a mãozinha, é Balneário Camboriú. Então daí, O gesto já tá certo. Já. Faz assim. Vamos nessa. E eu não sou uma pessoa, topo tudo, vamos embora. Então, pegamos o carro num dia, no outro dia, tiramos uma foto em Balneário, no outro dia nós estamos passando por Itajaí, pegando a peixarada na caixa e vindo embora. Certo. Mas a questão do apartamento, eu falei, eu tenho vários apartamentos. Vários. E você aluga algum? Eu falei, alugamos. E o preço? Eu falei, é baratinho, doutor. Eu sou sócio do Candeias. Isso. Olha aí. E tem vários mesmo, né? Tem vários Sócio do Candeias. É isso aí. Uma vez sócio, sempre sócio. Sempre é sócio. O Murilo aí é uma pessoa excepcional e eu conheci ele já no passado. Você tem o plano da princesa? Você tem o plano? Tem, Bom, nós também temos. Tenho. E o plano da princesa foi bonito eu fazer, né? Uhum. E eu não comprei o plano lá dentro, trabalhando, eu não comprei. Eu falei pra minha mulher, o dia que passar um pessoal da princesa e chegar em mim, eu compro o plano. E foi. Um dia nós descendo pra chácara do meu sogro, que tem aqui perto do Pesca Corintiano, aqui no centro de eventos, um pessoal de amarelinho ali, tudo, eu falei, o que é aquilo, meu Deus? Quando chegamos assim, eu falei, é da princesa. Agora, se eles forem lá na porta da chácara, eu vou comprar o plano. Deu até uma briga com o meu sogro, né? Porque... da outra concorrente. Deu uma briga com o sogro, porque ele não queria comprar. Eu falei, não, mas eu vou comprar. Tá, beleza. Porque eu não sei. Vou comprar, comprei o plano lá na porta de casa. É verdade. Chegou lá pra mim. Marcos Rosa. Marcos Rosa. Mas conheço, cara. E o Murilo, a história do Murilo é o seguinte: então, uma pessoa pegou, que trabalhava com o Murilo, não sei se dá pra falar o nome dela, a Patrícia. A Patrícia é um agente funerária, né? E eu conheço a Patrícia desde que a Patrícia trabalhava ali já. Na funerária em Carambeí. Lá em Carambeí, trabalhou com você aqui em cima. Na Ponta Grossense. Na Ponta Grossense, depois foi com o Martins e o Ivo Cesar, que é meu outro padrinho. Que eu trabalhei com o pai do Ivo. Da funerária São Francisco. São Francisco. Então, interligado ali com o Ivo, desde Piá e isso e aquilo.
E, então, conhecer. E o repórter ele tem que estar envolvido dentro das funerárias, porque as coisas passam ali também, Sim. as notícias passam ali. Com certeza. Informação tá Entende? ali, né? A informação está por ali também. Então, sempre vivia envolvido ali. E conheci a Patrícia, de repente, trabalhando lá. E o Murilo, acho que foi candidato a vereador, passou aquela Em fase. 2016. E um dia a Patrícia falou, viu, o Murilo quer falar com você, quer contratar você. Eu falei, não, vamos conversar. E demorou ainda para mim. Demorou? Isso, uns 2 meses para mim ir lá. No dia que eu cheguei lá, eu falei, eu tô lá, aqui que... Liguei, Patrícia, tô aqui, onde que você tá? Venha me apresentar pro homem aqui. Ih, Sassá, faz tempo que eu já não estou mais trabalhando aí. Você desligou. Mas Agora é daí- você com você mesmo. Daí ela falou, não, mas pode falar com ele, que ele é gente fina, certinho, isso, aquilo. Eu falei, então eu vou ficar aqui. E fica lá, parceiraço. aí. Parceiraço. Parceiro, me ajuda aí. E a gente se ajuda, a gente se soma. Isso é isso verdade. que a gente tá nesse Legal, mundo aí. legal. É importante. Show de bola. É isso aí, pessoal. Maravilha. Imóvelcast teve oferecimento de Construtiva Incorporadora, a sua incorporadora de grandes projetos. Investe Smart. Para você que tem aquele dinheiro guardado no colchão de casa, coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga para Investe Smart pelo telefone 42 99842 0003. Investimentos a partir de R$ 1 milhão. Você conta com a assessoria do nosso menino lindo, Rafael Monteiro, 4º melhor assessor de investimentos, XP Brasil. Temos a Superzelo Condomínios. Deixe a administração do seu condomínio com profissionais. Acesse pelo Instagram, @Superzelo. Temos a DAF Caminhões. DAF que é nossa, que é de Ponta Grossa, que é bicho do Paraná. Inclusive, convidamos a todos que visitem até amanhã, está acontecendo, pessoal, a Fenatran em São Paulo. A DAF está com o stand mais bonito do sul da galáxia, logo na entrada da feira. Apareçam por lá. Temos também a MM Mercado Móveis. Estamos a 3 quadras da Super MM Mercado Móveis, a gigante da avenida. MM, tudo em 10 vezes sem juros. E temos também a nossa Princesa Assistência, o plano da família pontagrossense, que nós temos e nós recomendamos, Michael. É isso aí, pessoal. Chegamos aí ao fim de mais um programa. Foi longo, mas a audiência estava boa, a prosa também. É um lado aí que o pessoal não conhece aí do Sassá. E deixo aqui os últimos detalhes aqui com o Rafael e com o Murilo. E também aí um minutinho pro Sassá falar aí um agradecimento aí ao público dele, que dá audiência, né, pra ele. Eu acho que assim foi uma conversa muito interessante, como falei, né? Uma personalidade da nossa cidade, conhecido aí por muitos. Bom, pô, você tem quase 2 Pontagrossas te seguindo, né? Então, para mim é um grande prazer conhecê-lo pessoalmente, Sassá, sair um pouco daquilo de só ouvir falar, de só acompanhar as suas redes, conhecer um pouco mais a tua história. E só tenho que agradecer muito pelo seu tempo, sei que ele é precioso, de estar aqui com a gente conversando. E agradecer também todos os nossos espectadores, né, que acompanharam, acredito que... E os espectadores do Sassá, tá vendo? Aqui o Exatamente, pessoal tá comentando exatamente. e falando. Conhecendo um pouco mais também da tua história, de você como pessoa, e não somente do grande repórter que você é, mas também do grande homem que tem por trás das câmeras. Então, foi um prazer imenso para mim. É nós que agradecemos, agradeço ao Mauro, agradeço aqui a você, Rafael, o Maico, o Murilo aí, que sempre está me apoiando nas causas aí. E agradecer a todos que assistiram, estão assistindo, que vão assistir aí, através da rede social. E a rede social é isso que vocês viram, é uma coisa que veio e que é muito forte. Então você tem que estar ligadinho aí. Hoje você não vê mais as coisas em tempo real acontecendo na televisão. Hoje é tudo através da rede social e através aí dos grupos de WhatsApp também. Isso aí, Murilo. Então, quero agradecer a visita do nosso amigo Sassá, meu amigo, que eu falo de coração, um cara que eu gosto muito. E quando foi até eu que trouxe teu nome aqui pra gente poder trazer você na entrevista, fazer uma coisa que você acredito que não tinha feito em nenhum momento ainda. Eu não fiz. E isso foi muito importante para nós. Então, quero agradecer ao Maicon, companheiro de bancada, ao Rafa, ao Mauro Teixeira, meu amigo Mauro Balada, a esposa do Sassá e, claro, mais uma vez, Sassá, parabéns pelo profissional que você é. Você é uma pessoa realmente espetacular e pode ter certeza que eu estarei sempre ao teu lado como teu amigo. Obrigado pela tua presença, Sassá. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. E quero agradecer aqui também minha esposa, a Meirelle Mendes. Ela que é a nossa Miss Ponta Grossa 2021.
2021. Miss Ponta Grossa. Olha lá. E ganhou Essa, sabe? ganhou no mérito. Foi trabalhado para ganhar, porque foi uma época de pandemia. E nesse mundo de modelos, ela é top model também, e nesse mundo de modelo é a mesma coisa no mundo da imprensa, cheia de gente puxando o tapete da gente. Entende, pessoal? Então não foi fácil, tanto que a primeira vez que ela se candidatou, ela ficou na vice-miss, e outras vezes também ficou em terceiro, quarto lugar, eles jogam você lá para trás. E geralmente, não que a gente, claro que a gente fica feliz que as pessoas ganhem lá, todos ganham, né? Mas fica aquela dúvida, por que a pessoa ganhou, eu não ganhei, será que compraram isso, aquilo, nada disso, né? Repercutiu muito o título da Meirelles, até porque ela foi coroada tanto pelas autoridades. O proprietário da empresa que faz esse tipo de trabalho das Miss, ele é lá de... Como é que é o nome da cidade? É perto de Pato Branco, ele inclusive é vereador, e ele fez questão de vir pessoalmente aqui. Que legal. E foi usado, há muito tempo não se usava o Centro de Cultura para fazer essa coroação. Então, deputada Mabel Canto, na ocasião, o chefe de gabinete dela, o vereador Pietro, ex-vereador Pietro, a prefeita Elizabeth e as demais autoridades, inclusive o proprietário da empresa que faz esse tipo de trabalho das Miss, né? E o Miss Ponta Grossa é registrado para essa empresa, que é lá próximo a Pato Branco, agora não me esqueço o nome da cidade. Então, é registrado esse nome aqui em Ponta Grossa e nenhuma outra empresa pode usufruir desse nome, Miss Ponta Grossa, só eles que podem. E foi uma batalha grande e para ela chegar a conquistar em 2021 o título dela. Merecido de todo o trabalho que ela faz. Você pode olhar para ela também, uma pessoa sempre gente boa, sempre está mexendo com as causas sociais da cidade. E ainda dirige para você, né? Só ela que dirige, só ela que comanda, daqui para Santa Catarina para o Paraná. E fora isso, que é ela que cuida de toda a nossa página, as publicações também. Muita coisa. Isso aí. Boa, Parabéns, boa. né? Parabéns. Pro casal, né? Pro Muitas casal. conquistas aí envolvidas. Os dois sempre... Eu vou pro campo de batalha, as lives é comigo, e as outras publicações, responder os grupos que nós temos, são vários grupos, tanto em Ponta Grossa como no estado do Paraná. É De isso. bola. Isso aí. É o casal da informação. Pessoal, quero agradecer aí você que está assistindo aí na página do Sassá. Uma imensa satisfação estar com vocês aí mais uma vez ao vivo e até o próximo programa. Até mais.